Assim que coloquei os pés no prédio, senti um frio esquisito subir pela espinha. O lugar era muito mais velho do que eu imaginava, com uma fachada desgastada, janelas manchadas de sujeira e um silêncio pesado que parecia engolir o som da cidade ao redor. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, mas a empolgação de ter finalmente encontrado um lugar barato o suficiente para morar sozinho falou mais alto. Era o meu primeiro apartamento, e eu estava decidido a fazer tudo funcionar. Subi pelo elevador, que gemia como se a qualquer momento fosse parar de funcionar. O último andar era o mais isolado de todos, e assim que saí, um corredor longo e mal iluminado me levou direto à porta do meu novo lar. O apartamento em si era espaçoso, mas estranho. As janelas balançavam com o vento, fazendo um barulho agudo que me dava calafrios, e o chão de madeira estalava a cada passo, como se estivesse prestes a ceder. De início, achei que era apenas o cansaço da mudança me pregando peças. Afinal, morar sozinho pela primeira vez podia ser um pouco assustador. Mas havia algo naquele lugar que não me deixava relaxar. Não era apenas o silêncio ou o estado do prédio, mas a sensação de que ele havia sido esquecido, abandonado no tempo, como se estivesse ali muito antes da cidade ter crescido ao redor. Enquanto eu arrumava as caixas, minha mente tentava ignorar o que os moradores locais tinham me dito e ninguém falava daquele prédio. Não havia histórias claras, apenas um desconforto generalizado quando o assunto surgia. Algumas pessoas evitavam me olhar quando eu mencionava que tinha alugado o último andar. Senti que havia algo que eles sabiam, mas que não queriam contar. Talvez fosse só superstição. Talvez eu estivesse exagerando. Mas logo no primeiro dia, quando o sol começou a desaparecer e as sombras se alongaram pelo corredor, a estranheza aumentou. O vento assobiava pelas frestas da janela, e o som ecoava de forma estranha pelas paredes vazias. O silêncio era profundo demais, como se o próprio prédio estivesse me observando, esperando. Algo no ar estava errado. Eu deveria me sentir livre, finalmente longe da casa dos meus pais, com meu próprio espaço. Mas ao invés disso, conforme a noite caía, a liberdade se transformava em inquietação. No fundo, algo me dizia que eu não estava tão sozinho quanto imaginava. Na primeira noite em que ouvi os barulhos, achei que era só o prédio antigo reagindo ao vento ou algum vizinho voltando tarde para casa. Era fácil explicar. A madeira rangia e os canos faziam barulhos estranhos, coisas que eu já esperava de um lugar tão velho. Mas, com o passar dos dias, comecei a notar um padrão. Sempre entre 2 e 3 da manhã, os ruídos voltavam. Não eram mais apenas estalos aleatórios, eram passos, suaves, quase hesitantes, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor. No início, ignorei. Me forcei a acreditar que era apenas o isolamento mexendo com a minha cabeça. Talvez fosse algum vizinho do andar de baixo, ou mesmo um gato perdido no prédio. Mas então, uma madrugada, os passos ficaram mais claros, como se estivessem do lado de fora da minha porta. Eram acompanhados de um som mais perturbador, o algo arranhando as paredes, um som lento e contínuo, como unhas sendo passadas no gesso, tentando rasgar alguma coisa. Era tão específico. Como se aquilo estivesse tentando me alcançar. Me revirei na cama, o coração batendo mais rápido, tentando racionalizar. Mas a curiosidade e o medo me venceram. Peguei o celular e, sem acender nenhuma luz, levantei da cama. Ao abrir a porta do quarto, o corredor parecia ainda mais escuro do que o normal, a luz fraca do teto piscando de maneira irregular. Eu dei alguns passos, a garganta seca, cada batida do meu coração ecoando nos meus ouvidos. Quando cheguei à sala, o som de arranhões parou, e por um momento, tudo ficou quieto demais. Foi aí que eu vi. Na parede ao fundo, uma sombra se movendo rápida, quase fluidas como se estivesse escapando da minha visão. Não era um reflexo, não era minha imaginação. Tinha algo ali, algo que se escondeu antes que eu pudesse realmente entender o que era. Tentando manter a calma, fui até o interruptor e apertei o botão com força, mas a luz não acendeu. Nada. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado. Meu corpo inteiro estava tenso, esperando algo acontecer, mas tudo o que veio foi mais escuridão.
Voltei para o quarto com passos rápidos, sentindo a presença de algo atrás de mim, mesmo que não houvesse mais som algum. Quando finalmente me enfiei debaixo das cobertas, a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Não estava mais sozinho naquele apartamento. Eu sabia disso. Foi alguns dias depois dos barulhos que eu ouvi uma batida na porta. Quer dizer, batida é generosidade. Era mais como um arranhar, fraco, que ecoava pelo apartamento. Quando abri a porta, lá estava ela e a síndica do prédio. Uma senhora baixa, curvada pela idade, com olhos pequenos e atentos demais, segurando um prato com um bolo que parecia ter saído de algum livro de receitas antigas. "Ah, você é o novo inquilino", ela disse, sem esperar convite, entrando direto no apartamento. Eu fiquei ali, meio sem reação, tentando processar como aquela mulher de aparência tão frágil conseguia ser tão invasiva. Ela se sentou à mesa, colocou o bolo e começou a falar como se me conhecesse há anos. "Este prédio tem muita história, sabe?", comentou casualmente, enquanto cortava o bolo com suas mãos enrugadas. "Mas nem todos aqui gostam de mudanças. Nem todo mundo gosta de novos moradores." A forma como disse aquilo, com um sorrisinho estranho no rosto, me deixou desconfortável. Eu tentei manter a conversa leve, agradeci pelo bolo e perguntei sobre o prédio, mas cada resposta que ela dava parecia vir carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Ela desviava o olhar, como se estivesse falando mais para si mesma do que para mim. Foi então que ela mencionou o antigo morador. "O rapaz que morava aqui antes de você. Sumiu." Ela disse isso sem qualquer mudança no tom de voz, como se fosse o detalhe mais banal do mundo. "Um dia estava aqui, no outro, e ninguém sabe." Seus olhos se estreitaram. "Dizem que ele reclamava de barulhos à noite, sabe? Igual a você." Eu congelei por um segundo. Não me lembrava de ter mencionado nada sobre os barulhos para ninguém. A síndica me encarou, vendo a minha reação, como se estivesse esperando por isso. "Você ouve, não ouve?" Entre 2 e 3 da manhã, e os passos, e as vozes, e a voz dela se tornava cada vez mais suave, mas cada palavra parecia pesar no ar. Eu tentei rir, meio desconfortável. "Ah, não, e deve ser o prédio, né? Essas coisas antigas sempre fazem barulho." Minha tentativa de suavizar a situação foi rapidamente cortada pelo olhar que ela me lançou. Pode ser, murmurou ela, parecendo pensar em outra coisa, seus olhos fixos em algo atrás de mim. "Só tome cuidado. Aqui e nem tudo é o que parece." E ela se levantou devagar, pegando o prato de bolo e indo em direção à porta. "Às vezes, o prédio não quer novos moradores." Ela sorriu para mim uma última vez antes de sair, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. O silêncio que ficou depois dela fechar a porta parecia ainda mais profundo do que antes, como se algo estivesse se acumulando nas paredes. Eu ri sozinho, nervoso, tentando tirar aquela conversa da cabeça. Ela provavelmente só queria me assustar, fazer alguma brincadeira estranha para testar o novo morador. Mas enquanto eu olhava ao redor do apartamento, a sensação de que algo me observava, algo que não era apenas a velhice do prédio, começou a crescer. E naquela noite, os barulhos voltaram, mais altos do que nunca. Aquela conversa com a síndica me deixou inquieto. Os barulhos, que antes eu tentava ignorar, agora eram impossíveis de tirar da cabeça. Cada passo que ouvia à noite parecia estar me perseguindo, me cercando. E então, veio a descoberta que me fez duvidar ainda mais da minha sanidade do porteiro. Era um sujeito quieto, sempre com os olhos baixos, que mal me cumprimentava quando eu passava pelo saguão. Decidi puxar assunto com ele, tentar descobrir mais sobre o prédio, sobre o que a síndica havia me dito. Quando perguntei sobre os antigos moradores, ele hesitou. Seus olhos, antes desinteressados, ficaram atentos. Ele não queria falar, isso era claro. Mas, depois de alguma insistência, ele soltou uma frase que me deixou arrepiado até os ossos. O morador que vivia no seu apartamento e ele dizia ouvir coisas vindo de cima. Fiquei confuso. "De cima?", perguntei, olhando para o teto. "Como assim,
de cima. Meu apartamento era o último andar, não havia nada além do telhado. Ele me lançou um olhar desconfiado, como se eu já soubesse do que ele estava falando. E ele sempre falava de arrastar de móveis, de passos. Sussurros. O porteiro fez uma pausa, parecendo pesar as palavras. Mas o problema é que, e não tem nada acima de você, né? Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Não tem nada acima de você. Naquela noite, enquanto me deitava, minha mente não parava de pensar nisso. Os sons vinham mesmo do teto? Ou era só minha imaginação pregando peças? Decidi prestar mais atenção. E então aconteceu. No silêncio da madrugada, exatamente às 2h30, eu ouvi. Primeiro, um leve arranhar, como se alguém estivesse passando as unhas pelo chão acima do meu quarto. Depois, o som inconfundível de algo pesado sendo arrastado. Meu coração disparou. Segundos depois, passos. Lentos, pesados, e claros como o dia. Aquilo não podia ser real. Eu tentei ignorar, tentei convencer a mim mesmo que era o vento ou algum vizinho. Mas o medo estava tomando conta. E cada noite, os barulhos ficavam mais intensos, mais insistentes. Os sussurros, antes distantes, agora pareciam estar diretamente sobre mim. Algo ou alguém estava acima de mim. Decidi que não podia mais ficar parado. Precisava descobrir o que havia ali em cima. Na manhã seguinte, peguei uma lanterna e subi até o último andar do prédio, rumo ao telhado. A escada era apertada e mal iluminada, cada degrau rangia sob meus pés. Quando finalmente cheguei ao topo, encontrei uma porta antiga, esquecida, bem no fundo de um corredor mal iluminado. A porta era de madeira, mas estava coberta de ferrugem nos cantos. Parecia ter sido trancada há muito tempo. Mas o que realmente me fez parar foram as marcas. Profundas, horizontais, como se alguém tivesse passado dias, talvez semanas, arranhando a porta com unhas e dedos. Marcas de desespero. Meu corpo congelou. O que estava ali dentro? Aquela noite foi a pior de todas. Eu estava exausto, mentalmente e fisicamente, depois de dias sem dormir direito. As batidas no teto, que antes eram suaves e esparsas, se tornaram violentas. Eram socos, pancadas furiosas, como se alguém estivesse tentando romper a barreira entre os andares. Eu me encolhi no sofá, tentando ignorar, esperando que aquilo parasse. Mas não parou. A cada minuto, as batidas ficavam mais intensas. O som de móveis sendo arrastados ecoava pelo apartamento, como se o próprio teto estivesse se movendo. De repente, um estrondo fez tudo tremer. O teto parecia prestes a ceder, e o pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Corri para a porta de saída. Tentei girar a maçaneta, mas ela não se mexia. Forcei com todo o meu peso, puxando e empurrando, mas era como se a porta estivesse trancada por dentro. O desespero me invadiu. Fui até as janelas, uma por uma, mas nenhuma delas abria. Era como se o apartamento tivesse se transformado em uma prisão, isolado do resto do mundo. Foi então que as luzes se apagaram. O silêncio que veio em seguida era sufocante, até que ouvi passos. Pesados e lentos, ecoando no corredor. E então, uma risada. Não alta, não estridente, mas baixa, fria e como se quem estivesse rindo soubesse algo que eu não sabia. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulsar nas têmporas. Corri para o quarto, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a porta aberta. Me escondi debaixo da cama, segurando a respiração. Os passos se aproximavam. Cada vez mais próximos. A porta do quarto abriu com um rangido lento e agoniante. No escuro, consegui ver a silhueta de algo parado na entrada. Alta, imóvel, me observando. Fiquei ali, debaixo da cama, congelado. Meu corpo gritava para sair, mas o medo me paralisava. O som da respiração pesada enchia o quarto, como se a criatura estivesse esperando que eu me mexesse, que eu cometesse um erro. Finalmente, criei coragem para me mover,
me arrastando para fora debaixo da cama, com o coração na boca. Mas a figura não estava mais lá. Respirei fundo, achando que o pior tinha passado, até que ouvi o som da respiração pesada novamente. Estava dentro do quarto, mesmo que eu não pudesse vê-la. Não pensei duas vezes, corri em direção à porta da sala, e dessa vez, ela se abriu. Fugi pelo corredor o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O elevador estava perto. Eu estava quase livre. Mas, algo me fez parar. Contra minha vontade, olhei para trás, e lá estava ela. Parada à porta do meu apartamento. A figura sombria, alta e esguia, me observando. E então, levantou a mão e acenou lentamente. Não com um gesto de adeus, mas com um aviso. Como se soubesse que, por mais que eu tentasse escapar, eu nunca poderia realmente fugir daquele lugar. O prédio havia me marcado. E eu sabia, no fundo do meu ser, que aquilo não tinha acabado.